Estamos no ar com mais um episódio do podcast Respeita a Minha História, o podcast das pessoas comuns com histórias extraordinárias. Eu sou Renato Fabosti, estou aqui com Emerson Miron. Boa noite, Emerson Miron. Boa noite, Renato. Fantástico, mais uma vez aqui. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, hein? Quem? O nome dela é Denise Martins. A história dela é o seguinte, ela teve 13 vezes ela mudou de escola. Imagina um adolescente que muda de escola 13 vezes, Miron. 13? Não. O que você pensa de uma pessoa assim? O que você pensa? Ela é o que hoje? 13 vezes. Dá trabalho lá na adolescência, juventude, muda de escola, muda. Foi expulsa, foi convidada a se retirar algumas vezes da escola, né? E aí hoje é o quê? Ela é o quê, Miron? Fala pra nós. Não sei o que pode ser. Ela é uma educadora, você acredita Incrível. nisso? Já vamos passar para ela aqui, Denise Martins. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite. E essa história é verdade mesmo? É verdade. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Tô muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco mais da minha história, contar aí os percalços, né, da vida, as tristezas, as vitórias. Mas é isso, 13 vezes de escola. Pois é. 13 vezes, você já vai contar essa história. Tá Antes bom. a gente vai te dar o presente, né? Oba! Sempre a gente dá no começo. Aqui uma camiseta. Obrigada. Respeita a minha história. Muito Pra bom. você. Muito obrigado por ter vindo Adorei. aqui. Obrigada. A gente agradece muito a sua presença. Deixa eu pedir pro pessoal, dá uma descida aqui embaixo, já clica no joinha, já compartilha esse vídeo e já clica no sininho para receber os nossos novos vídeos. Isso aí, se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda. Já manda já esse vídeo que tá começando um podcast sensacional, né? Com a história da Denise Martins. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Vamos lá, Denise Martins, hoje é episódio número 9 do nosso podcast. Você tem uma 9? história fantástica. 9. 9. Ela é escritora de um livro. É escritora de um livro. E o Coincidência. capítulo 9 é o principal que ela escreveu. Olha aí, Olha, coincidência. verdade. Nem combinamos, Boa. nem combinamos. Nossa, É verdade. nem Ó, deu sorte. É Nós isso vamos aí. falar do livro depois. Vamos mais Denise, nosso podcast conta a história de pessoas comuns, mas a gente acredita muito que cada história pode inspirar, tocar a pessoa lá do outro lado da tela. As histórias conectam, a gente acredita nisso. E a gente quer começar perguntando para você como que foi lá a sua infância, a origem da sua história, como é que foi, né? A gente sempre começa falando o seguinte, que toda história tem uma origem, como é que foi, e aí você conta um pouquinho da infância e a gente vai tocando o barco aqui, né? Tá bom. Bom, eu acho que o primeiro start, assim, da minha infância, eu me lembro que eu tinha uns 5 anos, mais ou menos, né? Foi quando a gente acorda meio que pra vida. Obviamente que a gente tem lembranças antes disso, mas com 5 anos eu vi a vida florir, né? A vida sorrir pra mim. E eu tive uma infância muito feliz, né? Tenho bastante irmãos, tenho uma família muito grande mesmo, que a gente chama de a grande família. Com certeza eles estão assistindo. O nome do grupo Então, do WhatsApp. beijo pra grande Ali, ó, família. aquela câmera ali, ó. Ah, grande família, beijo. Amo todos vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp. A grande família. A grande família. Aí muda conforme o ano, né? 2002, 2003, 2004. Enfim, e aí vai formando subgrupos também, né? As mulheres, os homens, os primos, os avós, enfim. Então, eu venho de uma grande família e minha infância foi uma infância muito feliz, né? Tive bastante oportunidade aí de viajar, de estar em família, de sair bastante. Eu brinco que até uns 10, 11 anos aí foi bastante feliz, assim. Eu tenho lembranças positivas. Depois eu comecei a dar um trabalhinho, assim. Você começou a dar trabalho. Comecei a dar trabalho, pois é. Na pré-adolescência ali eu já dei indícios de que eu queria voar, queria o mundo, né? Eu sempre fui muito curiosa, muito curiosa no sentido de querer sair, de querer conhecer o mundo, de querer conhecer pessoas, né? Eu sempre fui muito ligada na questão das relações humanas, na questão de interagir com os outros. Então, eu me lembro que ali, já na pré-adolescência, eu tinha essa vontade de sair conversando com todo mundo, de fazer amizades em todos os lugares. Timidez, bom, vocês vão perceber, não é um problema para mim, né? Enfim, eu brinco que eu adoro um microfone, adoro uma pessoa. Então, já estar em contato com o outro ali, já na minha pré-adolescência, eu já senti que, lidar com pessoas era o meu forte. Na infância você já era assim, já era desinibida, você já tinha
Ah, você era da turma do fundão, Sempre professora? fui, sempre fui da turma da bagunça, sempre fui do grupo popular da escola, né, na época, né? Eu era do grupo das populares, mas sempre muito observadora também nas diferenças, nas pessoas, né, nos adultos. Eu tinha já, desde nova, os professores que eram as minhas referências, e eu falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual essa pessoa, sabe? Que fala, que se posiciona, enfim, que se relaciona bem com as Não, pessoas. cara, Então, como é desde. interessante. Pode, por favor. Pode falar. Como é interessante isso, assim, É. né, como o talento, a vocação da pessoa está na infância. Você se via professora, você via o professor e se colocava. Você já tinha essa admiração, você queria ser Na, uma professora. na verdade, eu venho de uma família de educadores, Hum, né? Na infância eu não tinha essa percepção de profissão, mas eu tinha já uma consciência, mesmo que indireta, de que eu queria lidar com pessoas. Eu gostava de estar no meio das crianças, dos adultos, dos grupos. Eu ficava triste quando, de repente, eu via um grupo ali grande e eu não estava ali. Eu queria estar no meio. hum, Mas eu venho de uma família de educadores, né? Então, meu avô foi diretor, minha mãe professora, minhas tias professora, meu irmão professor. Então, eu carrego essa referência já na minha família. Mas eu demorei muito para entender que a educação era o meu caminho, né? hum, Eu lembro que eu ficava muito na dúvida do que eu vou fazer, né? Quem eu quero ser. Antigamente não, porque eu não sou, né? Sou nova hum, ainda, sou jovem, mas assim, na minha época a gente não tinha o excesso de informação que se tem hoje. Não tinha essa preparação vocacional que se tem hoje. hum, A gente escolhia com base nos nossos parentes, né? Nos hum. nossos parentes. Quero ser igual a minha mãe, quero ser igual a minha avó, quero ser igual a minha tia. Então eu fui entendendo essas profissões assim. Então eu ficava muito na dúvida. Quero trabalhar com pessoas, mas o que que eu vou fazer? E aí eu fui me arriscando, mas um belo dia encontrei educação. Antes de entrar nesse assunto que é fantástico, você falou que fez bastante viagens. Qual você lembra de viagens de infância? Que isso é tão marcante na gente. O que você lembra dessas viagens? Para onde você viajou que deu bastante destaque para você? Você sabe que hoje eu sou mãe, Hum, né? Eu tenho 2 filhos. E uma das coisas que me marcou muito na infância foram as viagens. Eu sou filha de pais separados, hum, então a gente acabou viajando muito. Então, quando eu estava com a mãe, viajava com a mãe, quando eu estava com o pai, viajava com o pai. Então, na minha infância, a gente tinha uma chácara, então todo final de semana minha mãe promovia idas para essa chácara com os amigos, né? Então cada um podia escolher. Veja, nós somos em 4 filhos, né? Então hum, cada um podia escolher ali o seu grupo de amigos para levar, então ficava todo mundo na chácara. E quando a gente viajava com meu pai, tinha o sítio do meu avô. E tinha as viagens que a gente fazia com meu pai também. Então, essas viagens que a gente tinha tanto com a minha mãe quanto com o meu pai, trouxeram um repertório de mundo muito grande. Eu acho que é o dinheiro mais bem gasto quando você tem filho, de levar hum. os filhos para conhecer outros lugares, outras culturas, outras pessoas, outros modos de viver, né? Principalmente para gente que mora em cidade grande, você ir para uma cidade interior, você ir para uma praia, você ir para uma cidade diferente, você ir para uma cidade grande, para uma cidade pequena. Então, eu acho que esse repertório cultural, esse repertório de ambiente, fez com que eu pensasse, quando eu crescer e for mãe, a primeira coisa que eu vou oferecer para os meus filhos são viagens. E quando a gente fala de viagens, a gente não fala de lugares e status, a gente fala de experiência, de vivência. Então, ir para um campo, ir para uma outra cidade, ter contato com os animais, ter contato com a natureza, sair um pouco da loucura do dia a dia, ir para outras cidades que você apresente outras maneiras de se viver, outros tipos de capitalismo, né? Na Hum. verdade. Então, eu gosto muito de viajar. Hoje é um dos meus programas preferidos e com certeza é uma memória afetiva que eu quero dar para os meus filhos. Viajar, cara, viajar é um negócio muito importante. É realmente o que Muito, você falou. muito. É assim, a minha filha, saí Sim. muito com ela na infância, exatamente pensando nisso. Não tenho nenhum conceito de educação, mas eu queria que ela visse outras coisas pelo mundo mesmo, ver tudo diferente, cidades diferentes, culturas diferentes. E hoje ela carrega bastante disso daí. É algo É. que ela é muito bacana isso daí.
E isso teve alguma coisa a ver? Porque eu sei que você escreveu, você estudou turismo. Sim. Tem a ver isso daí? Gente, foi uma loucura. Eu fui fazer turismo porque eu não sabia o que fazer da vida. Eu sabia que eu queria lidar com pessoas. O meu pai, ele foi um grande empreendedor aqui em São Paulo, hoje ele é falecido. E ele passou por um momento muito difícil. E numa etapa da vida dele, ele foi trabalhar com um hotel em Porto Seguro. E eu falei, é pra lá que eu quero ir. Nossa, é música, é axé, é balada, é gente. Eu falei, é pra lá que eu vou. Jovem gosta muito, né? Porto Seguro. Exatamente. Então, Porto Seguro, na época, era um polo, né, de turismo, né? Tinham as casas, as danças, enfim. Então, eu falei, bom, não sei o que eu vou fazer turismo. Vou fazer turismo, porque aí vou para Porto Seguro trabalhar com o quê? Com pessoas. Então, eu fiz turismo, só que meu pai, ele teve um câncer muito novo e ele faleceu no meu último ano de turismo. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu estava fazendo turismo acreditando que eu ia trabalhar com ele e no meu último ano ele falece. Foi um ano bem difícil. Ele teve um câncer muito rápido, né? Assim, em 6 meses ele faleceu, muito novo. E nós éramos muito novos também, né? E eu falei, nossa, o que eu vou fazer? E aí foi uma época que eu tava bem desmotivada mesmo com a vida, tava sem perspectiva mesmo, assim, do que fazer, do que ser. Eu não tinha nada que me motivasse. E aí, um dia, conversando com a minha mãe, ela falou, por que você não vai trabalhar com educação? Você gosta de lidar com pessoas, você gosta de lidar com crianças. E eu, naquele momento, falei, vou seguir o conselho da minha mãe. E aí eu fui fazer pedagogia. Você terminou o turismo. Terminei turismo, mas eu não trabalhava com nada de educação. Eu fui monitora de buffet, eu cheguei a ser secretária executiva, trabalhar numa multinacional, enfim, fiz várias coisas, fui vendedora de loja. Mas não estava feliz, né? Você não tinha Eu ia passar, aonde tinham pessoas eu ia, mas eu não tinha um sentido, eu não tinha uma direção, eu não tinha um norte. Eu ia trabalhando por trabalhar, me chamavam, eu ia. Assim, na sua infância você tinha toda essa referência, tudo mais. Aí na adolescência você falou que, né, mudou sua vida, você virou na adolescência. Como você saiu de 13 escolas? Você era aluna exemplar quando você era criança? Não era aluna exemplar, não era. Passava raspando. Na verdade, assim, na área de humanas eu ia muito bem, exatas eu era trágico, assim. Eu sempre, pela minha comunicação, eu sempre tive um ótimo vínculo com os professores, então eu conseguia seguir bem pelo vínculo que eu estabelecia com os professores. Eu ia muito bem na área de humanas, mas exatas eu sempre tive muita dificuldade. E eu mudei 13 vezes de escola por conta do social, né? Então, por conta de bagunça, por questões de grupo, eu era da gangue, entre aspas, né? Eu motivava certos movimentos. Eu mudei também muito de escola por ser filha de professora. Eu sou de exatas. Eu sou de exatas, sou muito característico de exatas. Eu tenho uma história sobre a pessoa de humanas. As pessoas de humanas são pessoas de exatas com defeito, tá? Olha, é uma boa... Que preconceito. É uma boa definição. É uma boa definição. Gostei dessa definição. Pessoal de exatas ou de humanas. Mas foi muito curioso porque eu acabei mudando de escolas por ser filha de professora. Então, por vários motivos, né? Onde minha mãe ia, eu ia junto. Mas também por não me adaptar, ou por me adaptar demais, por aprontar demais, né? Uma das escolas eu fui convidada, né? Fui quase expulsa, porque eu derrubei, minha família adora contar isso, mas eu derrubei sabão sabão em pó na caixa de água da escola. Conta essa história. Quero ver essa história. Conta. Eu gostei dessa história. A gente era claro que foi por má influência de outras pessoas, obviamente, né? Eu não lembro, viu? Mas assim, eu era da turma dos meninos, né?
Eu não era do grupo das famosas, tal, eu era da turma dos meninos, porque eu jogava futebol, fazia esporte e tal. E eu me lembro que eu estudava num corredor muito comprido. No final desse corredor tinha uma portinha. Eu olhava para aquela porta todos os dias de manhã, eu falava, o que tem atrás dessa porta? Todos os dias. Então não era a matéria que me motivava, não era a aula, não era... Era olhar para aquela portinha e dizer o que tinha atrás daquela portinha. E aí um belo dia a porta estava aberta. Falei, gente, o que tem atrás daquela porta? E Gostei disso. o ser humano é curioso, gente. E a gente é motivado ao quê? A instinto, né? A curiosidade, a desafio. E aí eu falei, eu vou lá. Aí eu chamei 2 amigos que estavam comigo e fomos. No que a gente passou a porta, tinha uma escada. Subimos uma escada, aquelas escadas bem redondas de casa, sabe? Quando chegou lá, tinha assim uns baldes, uns galões assim, cheio de pó, de sabão em pó. E na época, não vou falar o nome da marca aqui para não fazer propaganda, né, gente? Tinha um pó conhecido, um sabão em pó conhecido. Eu falei, E tinha uma máquina, uma porta assim que abria e dava muito barulho de água. Água. E eu falei, gente, uma portinha dessa aberta, não tem ninguém aqui. Olhei aquele Você sabão. lembra mais ou menos a idade que você tinha, não? Eu acho que uns 12 para 13. Uns 12 para 13. Eu ia até falar, não tinha tanta consciência, mas não tem, não dá pra defender. Pré-adolescência Não dá pra total. defender. Pré-adolescência total. E aí peguei o sabão com a mão e joguei dentro daquela portinha. Me empolguei porque começou a fazer espuma. E aí eu comecei a jogar várias. A gente começou a virar todos os galões, gente. Imagina, né? E aí jogamos todos felizes, bateu o sinal, a gente saiu correndo, fechei a porta. Falei, agora eu já sei o que tem atrás daquela portinha. Dali a pouco, começaram a fechar todos os bebedouros. Ninguém mais pode beber água, ninguém mais pode beber água. Por quê? Porque tava saindo bolinha de sabão. Tava saindo sabão do bebedouro. Eu falei, gente... Quem será que fez isso? Aí eu olhei, eu falei, a portinha, o sabão. Eu quieta muda. Eu vi a escola inteira se movimentando para tentar entender o que tinha acontecido. Só que eu não me liguei que no corredor tinha o quê? Uma câmera. Câmera. Uau. Meu Deus. Câmera. E aí no dia seguinte eu fui chamada. Você não conseguiu Então, nem assim, colocar, desculpa, isso era uma propaganda da OMA. Não, mas eu joguei culpa na minha criatividade, gente. Na minha criatividade, não, na minha curiosidade. Gente, não sabia, né? Eu também já estudei numa escola de freira. E aí, numa das brincadeiras de esconde, eu tinha uns 8 anos. Onde que você vai se esconder? Onde que eu fui me esconder? Você pode se esconder em vários lugares. Eu fui me esconder aonde? Tinha uma freira passando, embaixo da saia dela. Entrei embaixo da saia da freira. Essa freira me colocou para rezar depois. Olha, umas 5 horas eu fiquei rezando o Pai Nosso lá. Foi terrível. Então, assim, várias histórias, assim, de adolescente mesmo. Porque quando a gente é adolescente, ou quando a gente é criança... Quando a gente é criança, a gente não tem essa maldade de fazer por mal. A gente não tem essa intenção. Enquanto nós somos adultos, a gente tem a intencionalidade. Qual é a minha intenção? Quando a gente é criança, nem sempre a gente tem a intenção. Então, os erros vêm por falta de intenção também. Não é por mal. Mas é pela curiosidade, é pela vivência. Você tem, assim, você tem uma dicção muito boa, você fala muito bem. Você lia muito quando era criança? Uma pergunta, eu sei que não está no nosso roteiro, mas é aleatória por causa disso mesmo. O que te leva a falar tão bem, assim? Olha, eu escrevia muito, sempre escrevi muito. Quem me conhece sabe que eu era a menina dos diários. Eu tinha diários, eu escrevia muito. Mas eu passei muito tempo na minha vida escrevendo, eu não conseguia colocar em palavras, eu não conseguia falar. Por muitos anos, a minha maior dificuldade era falar quem eu era, o que eu sentia. Então, eu escrevia muito. E eu precisei de um longo trabalho de autoconhecimento para aprender a falar. E conforme eu fui colocando para fora, sabe aquela coisa de, meu Deus, você vai se soltando para o mundo, né? Então, a fala vem aquela angústia, vem tudo. E depois que eu aprendi a falar, a colocar para fora, eu fui ganhando segurança e fui percebendo o quanto aquilo me fortalecia. Quem era a Denise falando? Quem era aquela Denise que, do papel, caminhou para uma fala libertadora,
né? Porque quando você guarda para você, você sofre. Quando você coloca no papel, você não divide com ninguém. E quando você fala para as pessoas, você transforma, você troca, você multiplica e você se autoconhece. Teve um momento assim chave que você falou, algum momento específico que foi esse? Teve. Ixi, tiveram alguns. Mas eu demorei. Eu demorei. As pessoas hoje falam, nossa, Denise, como você fala bem, isso e tal, mas eu demorei muito. Eu fui conquistar isso, hoje eu tô com 42, mas eu fui conquistar isso assim dos 25 aos 30. Demorou. Então não foi Não tão foi tão cedo. simples. Mas você na adolescência era influenciador, você influenciava as pessoas. Sim, Você mas eu não tinha tinha poder de fala. Hum. É assim, eu influenciava pelas minhas atitudes. Hoje eu influencio pela minha fala. Claro que as atitudes elas contam muito. Mas hoje eu consigo motivar pela fala também. Antes eu fazia meio que, né? Sabe quando você faz, mas você não se apresenta? Hoje eu faço e me apresento. Então acho que tem uma grande diferença entre você fazer, assumir e se mostrar, do que você só ficar fazendo e ao mesmo tempo você não tá ali se mostrando, né? Você como filho de pais separados, a relação com seus irmãos, com os pais. Porque quando os pais são separados, sempre tem uma disputa entre carinho. E isso afetava você? Como que era isso na sua casa? Qual é? Você é a caçula, a primeira? Qual que você é da ordem? Olha, de 4 irmãos eu sou a segunda mais Uhum. velha. E a separação dos meus pais não foi uma separação fácil. Não foi mesmo, assim. Eu e os meus irmãos, nós sofremos muito, porque a gente viu a minha mãe sofrer muito também. Claro que minha mãe depois refez a vida dela, hoje, graças a Deus, está super bem, mas foi um processo difícil, né? E dos meus irmãos, apesar de eu ser a mais comunicativa, eu era mais comunicativa para quem estava do lado de fora, mas dentro eu era mais fechada. Eu sempre fui a mais fechada. Era muito difícil eu conseguir me abrir, né, com a minha família, com os meus irmãos. A gente tem uma relação maravilhosa. Eu posso dizer que tudo que eu sou, eu devo à minha família. Eu costumo dizer que a gente, para ser alguém na vida, alguém precisa olhar para a gente. E minha família olhou para mim, né? Isso para mim é muito forte, porque alguém precisa olhar para você. E minha família olhou para mim. E eu fui fortalecendo a minha relação com os meus irmãos. Hoje eu tenho uma relação muito linda com os meus irmãos, de irmandade mesmo, sabe? Eu tive dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Tive pouco tempo de troca com o meu pai. Com os meus irmãos, eu fui construindo essa relação muito positiva mesmo. Assim, nossa, meus irmãos são grandes referências na minha vida. E com a minha mãe eu fui tendo esse processo de cura, de libertação, de amadurecimento. E hoje a gente tem uma relação muito respeitosa, muito afetiva e com certeza é uma grande referência também. Renato, todos que vieram aqui, todos, falam da A referência com a importância família. da família, como a família constrói. Todos que vieram aqui, todos falaram da construção da família. Então, acho que é uma referência muito boa de você pensar, quando vocês pensarem assim, a família não é importante, né? Uma linha, família é fundamental. Ô, Denise, hoje com a mentalidade que você tem hoje, você vai falar mais, né, sobre a sua profissão, suas especializações. Você olha para essa história sua, né, passando pelo divórcio dos seus pais e você tendo que enfrentar isso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 6. 6 anos, bem 6 nova, anos. né? Então, não tinha nem consciência, então. A pergunta é, você acredita que é isso que você acabou de falar sobre essa fase da adolescência que você dava trabalho, é, que você não conseguia se abrir, isso tem influência na separação dos pais? Você procurava uma aceitação, talvez, numa roda de amigos, uma aceitação na sociedade que talvez você não tinha ou achava que não tinha em casa? Olha, hoje eu sou uma educadora, né? Então, fui professora, hoje trabalho com gestão escolar, sou orientadora parental. E é difícil eu responder isso sem trazer o conhecimento que eu tenho hoje da educação. Por quê? Porque eu entendo que as ações nem sempre, as coisas que acontecem na nossa vida nem sempre é porque a gente quer.
Tudo que eu passei na minha vida teve um impacto. Nós somos o reflexo da nossa família. Nós somos o espelho do que acontece dentro de casa. Então é óbvio que diante de tanto que eu vi, eu acabei sofrendo com isso. Eu acabei trazendo para minha vida tudo aquilo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti, né? Então impactou, com certeza impactou. E hoje, adulta, eu consigo analisar cada fato. O que antes para mim gerava revolta, hoje me trouxe aprendizado. O que antes para mim eu me perguntava, poxa vida, por que comigo? Hoje eu consigo entender o lugar do outro também. Não foi comigo, o outro também não estava bem. Não foi para mim, o outro também não estava num lugar positivo. Então, essa relação que a gente tem com a família, a gente fala muito das turbulências da vida, né? A família é o primeiro lugar que a gente passa por turbulência. Né? E tem aquela coisa, a gente pode aprender pela dor ou pelo amor. E muitas vezes na família a gente aprende pela dor também. E essa dor, a gente precisa ter muito autoconhecimento e amadurecimento para fazer com que essa dor não deixe morrer o amor para você perdoar o outro e continuar sendo família. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Sim. Há um afastamento, há uma dor, mas há um perdão que também te leva de volta. Então eu vejo que isso aconteceu muito comigo, com a minha família, né? Eu tive esse tempo de afastamento, eu tive esse tempo de dor, mas eu também tive tempo de perdoar, de voltar, de me aproximar e de entender que tudo tinha um porquê, né? Então, sim, muito do que aconteceu comigo na pré-adolescência e na adolescência foi reflexo desse afastamento e das questões que eu vi na minha família. Você acredita que ficava buscando fora o que não tinha em casa? 100%, 100%. Eu, por muitos anos na minha vida, eu busquei fora. Essas cartas que você fazia era sobre isso? Os diários que você escrevia, a maior parte era a expressão de um sentimento que você ali sofria? Você não lembra? Não, sim. Às vezes não. Era coisa de adolescente, que faz parte, mas era também onde eu encontrava um acolhimento, um olhar, um respiro. Quando a gente é adolescente, a gente busca muito uma referência, né? Ou um adulto, ou um amigo. Como eu mudei muitas vezes de escola, eu não tinha tempo de criar essas referências. Pensa, você tá o tempo todo mudando, né? Então, enquanto os meus irmãos cresceram na mesma escola, eu mudei várias vezes de escola. Então, quando você muda muitas vezes de escola, você não tem tempo de criar referências, você não tem tempo de estabelecer processos. Então, hoje, adulta, eu entendo que eu buscava muitas vezes fora porque eu não tinha essas referências. E eu também não fui uma criança fácil. E essa falta de referência me fazia a criar relações superficiais, me fazia buscar apoio em coisas que eu não ia ter o retorno. Um diário não poderia me dar um carinho de volta, um diário não podia me dar um abraço, uma fala. Mas o fato de eu colocar para o que estava dentro de mim num papel, pelo menos tirava de dentro de mim. Eu conseguia dar, mas eu não conseguia receber. É doido isso, né? Você dá, você escreve, mas você não recebe de volta. Então, a vida foi fazendo com que eu fizesse essas associações, trabalhasse isso em mim com muito autoconhecimento, com muita troca, com muita terapia também. E hoje eu consigo entender aquilo que faltou, aquilo que teve em excesso, aquilo que não teve. E muitas vezes o que não teve é o que te causa dor, é o que te causa sofrimento, é o que te causa trauma, é o que te causa aquele buraco, que aí você tenta preencher com outras coisas. No final da adolescência, sua mãe falou assim, você tá dando trabalho, agora você vai trabalhar. Teve isso? Muito. Nossa Você tá dando trabalho, então você vai trabalhar. Meu Deus do céu. Teve. E foi muito curioso, porque foi exatamente isso. Eu, com 15 anos, com 14 anos, eu tava dando muito trabalho. E aí eu fui morar em Rio Claro. Ainda fui morar 1 ano em Rio Claro, na casa da minha tia, porque eu tava dando muito trabalho. E quando eu voltei, minha mãe falou, o que eu vou fazer com essa menina? Vou botar ela pra trabalhar. E eu,
saí de uma empresa onde eu era secretária do diretor de uma Com multinacional. 15 anos? Com 15 anos. Não, com 15 anos não, desculpa, isso foi depois, desculpa. Então. Com 15 anos, meu primeiro emprego foi num berçário. Num berçário. Numa escolinha, assim, de bairro. Esqueci o nome da escolinha. Casinha de brinquedo. E eu fui ser lá uma berçarista. Quando eu entrei lá e que eu vi aqueles bebês, aqueles cotoquinhos, aquelas crianças, foi lá que eu Os encontrei catarrento. os catarrento. Foi lá que eu encontrei o afeto que me faltava. Foi lá que eu encontrei o afeto que me faltava. Na troca com aqueles bebês, dando banho, dando comida, dando janta, Trocando dando fralda. lanche, trocando fralda. E eu disse, é esse afeto que eu quero. É esse afeto que eu quero. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que me atrai. Mas eu não tinha percepção do que era. Eu não tinha percepção do Você que era. gostava de trabalhar, gostava do ambiente, mas Não tinha sabia o que noção. era. Você Mas eu tinha que trabalhar. Quantos anos eram as crianças? Que idade? Bebês. Era berçário. Tinha bebês de 6 a 1 Bebês. ano e de 1 a 3. Era um bebê, 6 anos. 6 meses a 3 anos. Então, eu falo assim, quantos bebês tinham mais ou menos? Ah, eram poucos, né? Bebês eram 6. 6? Cada sala tinha uns 8, 10, umas 8, 10 Você cuidava de crianças. 6 bebês mais ou menos. Sim. Eu tinha 15 anos, então eu ajudava, né? Uhum. Tinham as professoras e eu ajudava. Só que essa ajuda, a gente acaba ficando com mais trabalhoso. Então eu dava banho, eu trocava fralda, eu dava comida, eu fazia a parte mais prática da coisa, não educativa, mas de cuidado mesmo. E esse cuidado eu olhava e falava, nossa. Eu tenho um filho de 8 meses. Assim, se me der 5 bodes, eu cuido. Acho mais Então, pra fácil. você ver, né? Essa foi boa. É mais fácil. E eu me encontrei ali, afetivamente falando. Então, todos os dias, aquela troca com aquelas crianças estavam me preenchendo de alguma forma e eu não sabia qual. Mas aí eu saí de lá e comecei a trabalhar com outras coisas. Vendedora de loja, empresa, recreação, evento, adorava fazer Mudou de evento. 13 escolas e de 13 empregos, né? Mais ou menos isso. É bem isso mesmo. É uma coisa, gente. Onde me chamava, eu ia. Onde está a Denise? Mais ou menos isso. Era uma coisa assim surreal, eu não parava quieta. E aí, quando eu voltei, quando eu fui fazer pedagogia, que eu larguei toda essa parte de empresa, que eu fui fazer pedagogia e eu consegui um estágio na escola onde minha mãe trabalhava, e que eu voltei a ter contato com quem? Com crianças, eu olhei e falei, opa, voltei. Voltei a ter aquela sensação de afeto, de acolhida, de troca, de olho no olho, de aprendizagem. É aqui que eu quero ficar. É assim, você saiu, você viu as crianças que não falavam, você não conversava com as crianças. Não. Depois você foi trabalhar uma vendedora, então você vendia. Você era uma boa vendedora? Super, bati altas metas. Fantástico. Bati altas metas, eu adorava. Porque Vendia imagina, o quê? gente, vendia roupa. Eu vendia roupa e eu adorava vender roupa. Eu conheci o shopping inteiro. Shopping inteiro, minha vida era aquele shopping. Será que ela não era daquelas vendedoras? A mulher coloca a roupa, tá horrível lá. Que coisa mais linda ficou em você. Tem que lembrar dessas vendedoras. Não sei se eu era assim, viu? Eu acho que algumas vezes, né? Não tem como. Mas assim, eu vendi muito, eu batia muita meta. Tanto é que eu não queria trabalhar em empresa porque eu vendia muito bem em shopping. Mas eu dizia, não, eu admiro muito quem trabalha em shopping, obviamente. A gente tem que valorizar essa profissão de vendedor. Mas eu queria mais. Aí começou aquela Denise de quero mais, quero mais. Tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 16 para 17. Aí você viu que você tinha aquele potencial. Potencial De de, vender, de bater lidar a com meta. de lidar com pessoas. E aí eu fui para uma empresa multinacional, que também era para trabalhar com pessoas. E aí eu passei por mais algumas empresas, fazendo turismo. Ah, você entrou com quantos anos você começou a fazer turismo? Ah, Faculdade, né? faculdade. Uns 18, Isso, 18, 19, isso. Então eu fiz a faculdade de turismo, depois eu fui fazer pedagogia. Quando eu saí do turismo, eu larguei todas as empresas, eu fiquei sem fazer, sem ter o que fazer. E aí foi quando minha mãe me motivou a ir para a educação. Quando eu entrei na educação, como estagiária nessa escola, que eu pisei na escola e que eu vi aquelas crianças, eu falei, é com elas que eu quero ficar. Aí você foi auxiliar também de professora. Comecei como estagiária, depois Mas eu já virei... eram crianças maiores, né?
sempre pequenas ainda. Ah, sim. Eu fui crescendo, conforme eu fui me formando, eu fui crescendo. Antes, eu trabalhei em escolinha de bairro e em escola grande. Então, eu comecei como auxiliar numa escola de bairro e depois eu fui ser estagiária numa escola grande. E nessa escola grande eu fui crescendo. Então, de estagiária, eu passei como professora assistente, de professora assistente como professora regente. E aí eu fui construindo toda a minha formação dentro da educação. Então, de professora, por muitos anos, eu encontrei educação inclusiva também, que é a minha paixão, né? Então, trabalhar com as crianças aí com necessidades especiais. Me especializei, depois fui para orientação educacional, para gestão escolar, que é onde eu tô e eu amo o que eu faço. Não só lidar com crianças, mas hoje eu trabalho com adolescentes, né? Que a gente sabe da dificuldade. Eu brinco que criança todo mundo quer trabalhar. Adulto praticamente já está formado. O que a gente faz com os adolescentes? Eu amo os adolescentes. E a gente precisa aprender a lidar com eles. Eu brinco que quando os pais soltam as mãos desse adolescente é quando eles mais precisam. E é onde a gente entra. Então, e hoje eu trabalho com adolescentes e com adultos, que são as famílias, nos atendimentos de orientação parental. Então, aquela Denise que começou com bebê, depois foi para criança, hoje está com adolescente e com adulto. A questão curiosa é que é o seguinte: a Denise, que hoje está cuidando de adolescente, pegou Denizinhas. Já pegou Denizinhas que pularam de escola 3 vezes também? Muito. Como que é hoje você pegar, você fala, essa eu não vou falar nada, ela é boazinha, essa jogou também sabão, não vou nem questionar, porque essa sou eu quando era adolescente. Tem isso? Tem muito isso, porque hoje eu gosto de olhar para quem percebe. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu olho quando ninguém está olhando. Eu gosto de olhar quando ninguém está olhando. E eu gosto de olhar para quem não se sente olhado, né? Claro que tem muito da Denise aí, emocionalmente falando, mas tem dessa vivência de dizer, vamos olhar para todo mundo e vamos olhar para quem precisa também. Não adianta a gente só olhar quem é bom, a gente tem que olhar para quem não é bom. Não adianta eu valorizar só quem tira a nota boa. Eu também quero chamar aquele que não tira a nota boa. Então, eu tenho um potencial para moldar, para fazer crescer, mas eu tenho também aquele que precisa de mim para crescer, né? Então, esse olhar, com certeza, pessoal da Denise interfere no profissional, mas hoje interfere com muito mais conhecimento e maturidade. Sim. Não, a minha pergunta agora é a seguinte: você hoje, né? Você já se profissionalizou em muitas áreas, né? E nós vamos daqui a pouco falar até do seu livro aqui de inteligência emocional. O quanto você acha importante a inteligência emocional para você tratar aqueles traumas lá do passado, né? Muita gente que assiste tem problema com pais divorciados, tem pessoas, né, que você citou aí muito, muito bem, inclusive é muito, muito frequente hoje. Adolescentes onde os pais largam de mão e deixa a escola cuidar, né? Enfim, então tem muitos adolescentes, que é a sua área hoje, que passam por esse distúrbio todo. Qual que é o aconselhamento que você dá para esses jovens de hoje, o quanto antes trabalhar a inteligência emocional? Porque muitas pessoas vão trabalhar a inteligência emocional lá, eu passo por terapia há alguns anos, né? Mas só depois de 38 anos, né? E aí eu acredito que o buraco é mais difícil de, né? Quanto antes, melhor. Você concorda com isso? Eu concordo, mas eu acho que hoje a palavra-chave está na palavra autoconhecimento. A inteligência emocional, ela traz vários estudos do quanto o autoconhecimento ela é importante. Por quê? Por exemplo, eu até estava falando com meu marido vindo para cá, um dos meus maiores fracassos que eu acho é não ter investido no meu autoconhecimento cedo. Eu demorei muito para tentar entender quem é a Denise, como é a Denise, do que a Denise gosta e quem de fato é a Denise. E quando eu falo quem é a Denise, não é a Denise que foi formada por alguém, é a Denise mesmo, a Denise na sua raiz, na sua essência. Quem sou eu, né? Como me conhecer? Como estabelecer estratégias, ferramentas para lidar com a minha vida?
Então, eu acho que autoconhecimento é tudo. O quanto antes você puder investir em autoconhecimento e espiritualidade é fundamental. É fundamental. Hoje, se eu tivesse iniciado alguns processos mais cedo, hoje com certeza eu teria outros ou maiores resultados. Mas a gente também é muito resultado da nossa vida. Tem coisas que a gente não tem domínio. E eu também não posso me culpar por isso. Então, obviamente que hoje eu me perdoo por isso, mas um conselho que eu dou é invista em desenvolver a sua inteligência emocional, invista no autoconhecimento, invista numa terapia, né? Que não tem investimento melhor, você está investindo em você. Você não está investindo nos seus traumas, nas suas loucuras. Você está investindo em você, no reconhecimento da sua persona, da sua pessoa, para saber lidar com o mundo que tem hoje. Gostei do que você falou. Terapia não é nas suas loucuras, é investir em você para você se conhecer. Sim, porque o processo terapêutico faz você olhar para dentro, né? Porque às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente fica procurando problemas e soluções do lado de fora, né? Quantos casais a gente não vê? Ah, você que fez isso, você que fez aquilo. Mas a solução do problema está dentro de nós, né? Então o processo terapêutico ele faz com que a gente olhe para nós. Eu queria falar um negócio bem interessante, né? Com jovens, eu trabalhei bastante tempo com jovens também. E jovens são bem parecidos, todos eles. E chega uma fase da vida que eles querem conhecer. Os meninos querem conhecer as meninas. Eu quero conhecer alguém, eu quero conhecer. E você falou uma coisa bem interessante que eu penso bem parecido. Como que eu vou conhecer alguém sendo que eu nem me conheço, né? Então, você consegue passar isso para a juventude hoje? Olha, antes de você poder conhecer alguém, né, para poder namorar, casar, constituir uma família, é mais importante você conhecer a si mesmo? Sempre, sempre. Mas é mais importante também ele reconhecer o contexto que ele está inserido. Com quem você anda, com quem você convive, quais são as dificuldades, quais são as características desse contexto. Depois você vai para você. Quem é você dentro desse contexto? Como você lidar com esse contexto? O que esse contexto te traz de bom e de ruim, né? O que ele desperta em você? Para depois você ir para o mundo, né? Então, primeiro eu me conheço, eu conheço o contexto que eu estou e eu vou para o mundo. O que acontece hoje é que a gente busca muito no outro aquilo que falta em nós, né? Então, tem outra frase que eu gosto bastante, que é: todo excesso gera uma falta. Todo excesso que você busca no outro, excesso de perfeição, excesso de cuidado, excesso de carinho, é aquilo que falta em você. Então você precisa ter o controle disso, buscar se conhecer para conseguir controlar isso, porque você não deposita no outro aquilo que falta em você. Você não cria expectativa. Qual hoje é a maior dificuldade do ser humano também? Lidar com a frustração e com a expectativa que você cria. Então, quanto mais expectativa você criar em cima do outro, pior para você é. Então, hoje, os adolescentes, eles criam muitas expectativas, eles têm a questão do imediatismo, que eles querem tudo para ontem, eles não se conhecem, e eles cobram do outro muito aquilo que falta neles. E aí eles não têm habilidade para desenvolver. Então você precisa ajudá-los a se conhecer, a criar estratégias, recursos, para que eles consigam se perceber nesse contexto para lidar com o outro. Mas, Denise, hoje a escola não tem isso hoje, né? A escola não tem. A escola tem um grande papel. Eu costumo dizer que 50% hoje é escola e 50% família. Porque hoje o mundo das crianças, dos adolescentes é a escola, né? Hoje tem muitas escolas de período integral, hoje tem muitas escolas que a criança, mesmo sendo de meio período, fica na escola. A criança, ela tem a responsabilidade de ajudar esse adolescente a desenvolver essas habilidades, essas estratégias. Mas a família precisa vir junto. O que é da família e o que é da escola, né? O que é responsabilidade do pai e da mãe e o que é responsabilidade desse adolescente. Esse adolescente precisa ter autonomia, esse adolescente precisa saber quem ele é, esse adolescente precisa entender quais são as regras de casa e quais são as regras da escola. Então, é uma parceria, é um meio a meio, né?
Antigamente, né, quando a gente pega a história da educação, a educação 100% estava na mão de quem? Da família. Depois, começou-se um processo na escola. E hoje é quase que 50-50%. Mas se uma parte falha, a formação desse sujeito também falha. Então, a gente precisa sempre investir nesses dois lados bastante para que esse sujeito não sofra as falhas da ausência de ambos lugares, ou da escola ou da E família. como fazer isso com a família? Assim, a família, como que ela sabe o papel dela? Hoje ela joga na escola a responsabilidade. Muitas famílias jogam na escola. A gente tem muitas questões aí dentro, né, dessa pergunta, porque hoje a gente tem a sociedade que a gente vive, né, que é uma sociedade acelerada, né, tem até a síndrome do pensamento acelerado, porque as pessoas estão o tempo todo ali acelerado. Esse pai, essa mãe tem que dar conta do trabalho, da casa, da rotina, do marido, da esposa. Esse filho tem que se formar, tem que ser alguém nessa sociedade, mas hoje a gente tem uma coisa chamada rede social, né? Hoje a gente tem uma coisa chamada informação, Google Informação. Como é que a gente faz toda essa engrenagem funcionar na formação desse sujeito, que também precisa do ócio, que também precisa ter tempo para criar, para se conhecer? A família também está em formação. A família também está aprendendo. A gente vem numa geração, a gente é de uma geração, nós somos de uma geração que nós estamos em plena formação também. Por quê? Por conta da tecnologia, por conta das redes sociais. Não é que nós aprendemos, nós estamos caminhando junto com a informação, né? Quando nós éramos mais novos, não tinha as redes sociais que tem hoje. Então, nós estamos junto com os nossos filhos, tendo que aprender a dominar essa tecnologia, essa rede social, essa leva de informação. Vejam a inteligência artificial. Vejam a inteligência artificial. Nós não estamos conseguindo caminhar com o avanço da inteligência artificial. Não estamos conseguindo. Eu li faz pouco tempo uma matéria nos Estados Unidos, assim, que existe até alguma geração, a minha geração, a geração de vocês, assim, vocês pegaram muita coisa dos pais. Essa geração atual, até os 20 anos, é muito separada na cultura, nos relacionamentos, se distanciou demais. Porque não dá tempo. Se distanciou demais. Então, se você pegar, por exemplo, minha filha, se ela chegar e falar, pai, eu gosto desses artistas, eu não faço ideia quem são. Talvez a sua filha, na sua idade, ela vai trazer desenhos que você não consegue não dá tempo de você assistir, palavras, gírias, quer dizer, afastou demais. É como se fosse um outro país. Essa questão de desenho. Inclusive, no texto, ele fala que é another country, quer dizer, um outro país se formou dessa geração, de tão diferente que é a cultura. Né? Como que a gente pega isso? Como que a gente coloca nossos filhos próximos a gente nisso daí? A gente tem essa questão do desenho. Gente, eu vou beber água na caneca aqui, ó. Respeita a minha história. Só dar um golinho de água aqui. Essa questão do desenho é muito curioso, né? Porque eu costumo dizer assim, eu venho da época de locadora, gente. Vocês também. A gente pegava o mesmo filme. Eu ó lá. sei nem o que é Mas CD. vai vendo, a gente pegava o mesmo filme e assistia várias vezes. A gente pegava o desenho da TV e assistia várias vezes. Hoje, você tem Era linear, né? várias plataformas, você fica até na dúvida de qual você acessa. Em qual que eu vou entrar, sendo que dentro de cada uma tem 80, 90, né? Então, é a mesma coisa de celular aplicativo, né? Eu vou trazer aqui um depoimento bem interessante, que é assim, a gente fez uma dinâmica numa escola que eu trabalhei, onde a gente chamou os pais e os filhos, todos com o celular na mão. E a gente perguntou, pais, abram o celular de vocês e vejam quantos aplicativos tem no celular de vocês. Os pais contaram. Cada pai tinha em média de 80, 150 aplicativos no celular. Filhos, abram um aplicativo de vocês. Vejam quantos aplicativos vocês têm instalados no celular. Quantos vocês acham que tinham, mais ou menos? 150 aplicativos, um adolescente? Deve ter mais. Muito mais. Muito mais. Então, quando aqueles Eu pais tenho 150. viram que os filhos
tinham muito mais aplicativo do que os pais, aí você veja a velocidade de informação e a falta de controle que esses pais têm. Você dá o celular, você dá a internet, você coloca o sinal do Wi-Fi, mas você não fiscaliza. E essa fiscalização, ela tem que ser um processo crescente, com responsabilidade, com confiança, para que a gente torne esse sujeito adulto responsável por aquilo que ele usa. Então, tirar 100% não é mais o caminho. Não é mais o caminho. Não adianta você não dar, mas você tem que dar com base no uso consciente. A palavra-chave hoje é o uso consciente. É o uso com responsabilidade e com supervisão, para que quando esse adolescente crescer, virar adulto, ele tenha total autonomia e responsabilidade. Isso é uma coisa complicada, né? Colocar para um adolescente, você não consegue, assim, correr atrás do Na celular. teoria é fácil, né? Na teoria, Olha só. 50% a escola, 50% a família. Eu ia perguntar, e vou perguntar, se existe algum papel, talvez, da igreja, que você citou, né, que a espiritualidade é importante. Você acredita que tem também um papel da igreja? Não sei se... Não, eu vou separar as respostas, tá? Quando a gente fala que a teoria ela é bonita quando a gente coloca em prática durante o percurso inteiro. Não adianta eu não ter um processo e simplesmente de um dia para o outro eu querer ser a perfeita, a que entende de tudo, a que sabe de tudo. Não, é um processo a ser construído. E isso tem que ser desde a infância. Se você resolve colocar meta só na adolescência, você já perdeu todo um trabalho a ser construído desde a infância. Então, a minha dica e orientação é que a gente vá criando esses processos desde a infância, para que quando chegar lá na frente, a gente não tenha tanta dificuldade. Porque se a gente deixa para fazer isso só na adolescência, que é uma fase muito difícil, a gente não consegue. A gente perde esse adolescente. Isso foi um negócio bem interessante. Metas na infância. Exato. Que tipo de meta, Denise, se colocar? Você vai estabelecendo de acordo com a idade, né? Você vai estabelecendo combinados, princípios e valores com a idade, né? O que essa criança pode com 3 anos, o que ela pode com 6 anos, o que ela pode com 10 anos, o que ela pode com 15 anos, o que ela pode com 18 anos. A meta é que cidadão, que sujeito eu quero formar. Não é perfeito, pelo contrário. É muito sofrido. Eu acompanho, através da orientação parental, muitas famílias em crise, porque é muito sofrido. Educar gera sofrimento também. Educar não é fácil. Existem dias bons e dias ruins. Mas eu costumo dizer, e como mãe também sofro nessa criação, mas eu costumo dizer que a gente tem que plantar. Uma hora a gente vai colher. É um processo. O resultado desse processo eu vou ver lá na frente. Nem sempre eu vou ver agora, mas tudo que eu estou plantando hoje é para ver lá na frente. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, é sofrido a criação de filhos. Esqueci a sua outra pergunta que você fez. Não, é que eu perguntei o seguinte, você citou a espiritualidade como algo importante, né? Foi. A espiritualidade, aí a gente, eu não consigo, eu consigo associar a espiritualidade mais a Denise, a minha vida, aos meus princípios, tal. Como a espiritualidade para você? Como você, né, recebe isso? Como você se vê a espiritualidade? Como ela te toca? Quer? Não, ele primeiro ia perguntar ajuda. outra coisa. A espiritualidade é um caminho. O meu caminho com a espiritualidade ele não foi um caminho fácil, tá? Foi um caminho com muitos percalços aí no meio, né? Ele foi um caminho de muita busca, né? Então, eu tive uma época na minha vida, eu sou de formação católica, mas eu tive uma época na minha vida que eu me afastei totalmente, assim, totalmente. Eu ficava me perguntando que Deus é esse. Para mim, Deus não existia. Para mim, eu não via sentido, sabe? Em a missa, eu não via sentido. Eu busquei a fé, eu busquei conhecer a fé, mas para isso eu tive que viver a fé. Então, em todo o meu percurso de espiritualidade, eu passei pelo afastamento, eu passei pela negação, e depois eu fui buscando experiências que me tocassem, e eu fui
conhecendo todas as religiões, eu quis conhecer todas as religiões. Então, onde tinha coisa assim de religião, eu queria ir, eu queria ver que Jesus era aquele, que espiritualidade era aquela, que religião era aquela. Por que as pessoas acreditavam tanto nessa por exemplo, religião? você foi que você achou interessante. Eu fui no espiritismo, eu fui no evangélico, eu fui no centro de Umbanda, eu respeito todas elas. Eu acho que Deus é maior do que tudo isso. Você foi tocada em alguma? Eu fui, com certeza. Eu fui tocada primeiro na evangélica, né? Então, o Jesus que todo mundo fala, eu fui pela evangélica. No espiritismo, eu tive uma experiência de mediunidade, porque eu sou uma pessoa bem sensitiva, eu trabalho muito com energia, assim. Mas eu entendi que eu precisava escolher alguma para ter como referência. Eu precisava entender qual era o meu Deus, qual era o meu caminho de espiritualidade. Então eu fui tendo vivências religiosas, de retiro, de encontros. E aí eu resolvi, vejam, tarde, eu resolvi com 37 anos, hoje eu tenho 42, a fazer um estudo bíblico profundo. Então, eu fiz um estudo bíblico profundo, onde eu escolhi pela Igreja Católica. Mas hoje eu tenho uma espiritualidade muito desenvolvida, muito acima da religião. Muito acima da religião. Então, a minha espiritualidade hoje, ela é uma base para Denise mesmo. Então, tem 2 frases que eu carrego comigo. Senhor, fazei com que a minha vontade seja a tua vontade, porque eu acho que quando a gente não concorda com as escolhas de Deus na nossa vida, fica muito mais sofrido. E tem a frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que é uma frase que eu rezo todos os dias com os meus filhos, porque quando a gente acredita em Deus, nada falta. Nada falta. Deus carrega você no colo em todos os momentos, independente da religião. Independente da religião. A fé, ela não está associada a nenhuma religião. A fé, ela está associada à sua experiência, ao seu toque em relação ao universo, em relação a Deus, em relação às energias que te tocam e te fazem acreditar em algo muito maior do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem. Esse algo muito maior te leva para onde você quiser. Que lindo. Que bacana isso daí. Seu marido também, você é casada, certo? Sim. Qual o nome do seu marido? Eu sou casada com o Mário, tenho 2 filhos, a Daniela de 10 e o Matheus de 7. Ele é o quê? O Mário? Ixi, o Mário, ele é militar, ele não gosta que eu fale muito. Mas manda um beijo. Ele trabalha com aviação, amor. Beijo, te amo. Ele trabalha com aviação. Ele trabalha com aviação. E nessa relação de educar os filhos, ele chega, porque assim, ele não é educador. Não. Ele deixa tudo na sua mão. Ou ele critica, fala assim, não é pra educar essas crianças desse jeito. Não. Como que é essa relação? Eu brinco que o nosso casamento, um dos motivos que o nosso casamento dá certo é porque a gente tem os mesmos princípios do que a gente quer para nossa família e para os nossos filhos. Eu vejo, como você falou, né, muitos casais que às vezes entram em desacordos, né, na criação dos filhos, mas nesse ponto é um ponto muito positivo que a gente tem. A gente tem os valores muito parecidos do que a gente quer para os nossos filhos. E a gente tenta fazer com que a nossa família, o nosso nicho ali, passe por todas as experiências transformadoras dentro de um lar. Claro que tem os momentos difíceis, tem os momentos de alegria, mas tem os momentos desafiadores, porque como eu disse, educar filho hoje em dia, gente, é para poucos. Tá difícil, porque a gente rema contra a maré todos os dias. A gente rema contra a maré todos os dias para fazer os nossos filhos serem sujeitos. Na educação hoje, né, assim, a gente concorre com as redes sociais. Sim. Concorremos extremamente com as redes sociais. Você coloca uma coisa pro filho, ele tá vendo outra coisa. Né, nós temos Antigamente era só os amigos, né? Era só os amigos. Você falava... Agora tem os influencers. Tem os influencers. Você tem numa rede social, eles formam aqueles grupos, né, montam grupos no Facebook, no Instagram, que eles ficam seguindo algumas coisas específicas e chega na escola é uma outra coisa diferente, mas eles acreditam naquilo. É o excesso de informação. É o excesso de informação. Assim, por exemplo, nós temos os pronomes, né? Elo, delo, e que não tá na escola isso daí, mas eles tentam colocar, eles mesmo, não é nem a educação que tenta colocar esse tipo de coisa. Novos os conceitos morais atuais. Como que a escola lida com isso? Como que a educação lida com isso?
Porque ela está sendo bombardeada, a criança está sendo bombardeada por todos os lados. É uma pergunta difícil de responder, porque hoje a gente tem uma quantidade muito grande de escolas, né? E cada escola tem a sua metodologia, tem a sua missão, tem a sua filosofia, né? Então, eu acho que buscar uma escola que tenha uma, valores parecidos com os da sua família é o ponto principal. Você tem que buscar uma escola onde você encontre os seus valores. O segundo ponto é que você precisa investir muito na sua casa e no seu nicho, porque uma vez eu ouvi uma frase que eu gosto bastante: os filhos vão, mas eles voltam. E é muito real. Os filhos vão, mas se você fizer o seu trabalho ali, no seu nicho, na sua casa, se você não desistir dos desafios que a educação vem, os filhos eles podem ir, mas eles voltam. Eles ficam, eles permanecem. Então, é meio que na sorte também, sabe? Eu vou fazer. Gente, a gente joga ali, a gente rega, a gente dá sol, a gente, enfim, enfeita, né? A gente cria alguns ajustes, mas a gente não sabe o que vai florir. Então, você tem que plantar. Você tem que plantar para colher. Se você vai colher, a gente espera que a gente colha. Mas é muito difícil, é uma pergunta bem complexa e eu acho que está na mão de todo mundo isso. Na sua experiência de lidar com os pais e orientação, o que você já pegou, assim, puxa, que tem nessa educação agora, cujo filho não segue nada dos pais e se desvirtua? Tem uma história de alguém, assim, de algum aluno? Olha, histórias a gente tem muitas, muitas. Mas tem uma história que me toca bastante. E todos os dias eu converso muito sobre isso. Que tem famílias, a gente se preocupa muito com o ter e não com o ser. E o quanto a família, o quanto as crianças, os adolescentes precisam de famílias que valorizem o ser e não o ter. Tem uma grande diferença, né, gente? Então, o que eu quero que meu filho tenha? Não. O que eu quero que meu filho seja, né? E por que eu tô falando isso? Porque no meu dia a dia, em toda a minha profissão, as famílias têm essa preocupação do ser, mas na prática fica muito difícil por conta da correria, né? Por conta do excesso de informação que a gente tem. Então, os pais também precisam de ajuda nesse sentido, nessa formação, né? Porque as famílias também estão perdidas nisso, como eu falei. Então, hoje a gente precisa muito mais investir no ser, nos valores, na formação desse sujeito, do que no ter. Só que, na verdade, na sociedade, a gente tem uma sociedade que te leva para onde? Para o ter. Então, é uma briga muito grande ali entre o ser e o ter. Então, todos os dias, nas minhas conversas com as famílias, eu trabalho isso. Vamos olhar para esse ser e não para o ter? Vamos olhar para aquilo que você já tem. Vamos valorizar o que você tem e não o que falta, né? Obviamente que eu não posso citar aqui, mas tem muitas famílias que hoje têm muita dificuldade de ser. Entende? O autoconhecimento é o ser, né? Exatamente, exatamente. Mas mais do que isso, quando a gente fala da inteligência emocional, é ajudar essas pessoas a desenvolverem as habilidades necessárias para lidar com as frustrações hoje em dia. Quando a gente fala de saúde mental, de inteligência emocional, a gente não fala de uma pessoa perfeita. As pessoas confundem, né? E a pessoa que tem inteligência emocional é a pessoa perfeita, que sabe lidar com todos os problemas, que não tem problemas, que é feliz, que é a família Doriana nas redes sociais. Não, gente. A saúde mental e a inteligência emocional, ela está muito mais relacionada a como você lidar com os problemas, como você lida com os problemas, do que se esse problema teve uma resolução positiva ou negativa. Nem sempre vai ter positiva, mas a maneira como eu encarei Você reage esse à problema situação. traz as condições da sua saúde mental. Eu vou fazer disso um problemão? Eu vou sofrer com isso?
ou eu vou entender, ou eu vou trazer todo as minhas habilidades, todo o meu autoconhecimento, toda a minha espiritualidade à frente disso, que vai me deixar lidar com esse problema de uma maneira mais leve, para que isso não gere sofrimento para mim. Você vê hoje que a gente falou muito sobre jovens, mas você vê isso muito nos adultos também? Pais, mães de jovens já, pessoas já com certa idade que não se conhecem, não sabem nem o papel delas na sociedade, nada. Você consegue enxergar isso? Olha, eu brinco que hoje os adultos precisam de ajuda tanto quanto os adolescentes. Porque todo mundo está enfrentando um problema, todo mundo está enfrentando uma dor. Feliz aquele que conseguiu procurar ajuda para se autoconhecer. Mas sim, hoje a gente tem muitas, eu não vou nem dizer famílias, mas muitas pessoas precisando desse olhar, dessa escuta, trabalhar os seus traumas, as suas dores, buscar cura, buscar desenvolver espiritualidade. Então, apesar de trabalhar com adolescentes, eu também trabalho com esses adultos, eu também atendo esses adultos. Já aconteceu, só me perguntou, mas já aconteceu de eu marcar atendimento para falar do filho e no final das contas eu acabo ajudando quem? O pai. O pai e a mãe, né? Às vezes a mãe só quer sentar ali e chorar, só quer desabafar. E eu deixo, não tem problema, tá tudo bem. Não somos perfeitos, não somos de ferro. E eu, enquanto mãe, também me coloco na condição de mãe. Quem fala aqui não é mais a Denise educadora, é a Denise mãe, que também tem suas dores, também tem os seus desafios, também tem os seus problemas na criação. E aí a pergunta é, para quem tá assistindo e tá vendo, nossa, sou eu, meu filho, né? Meu filho, ou às vezes um jovem assistindo, nossa, eu quero, né, encurtar o caminho e tal. Qual que é o primeiro passo que você sugere, ou você direciona a essa pessoa? O que que é o autoconhecimento? Se você puder explicar melhor assim, o que que é se autoconhecer? Quem eles Conhecer procurarem, né? Quem eles devem procurar, né? quem deve procurar, o que deve procurar em especial? Tem algum, né, um primeiro passo? Como que foi com você, se você quiser dar um exemplo? Eu acho que o autoconhecimento nada mais é do que você olhar para si. Você olhar para si em todas as esferas da sua vida, pessoal, profissional, né, emocional, e não tem tempo para fazer isso. Com qualquer idade você pode fazer isso. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, nunca é tarde para se conhecer, né? Então, Papagaio velho aprende a falar, né? é isso, né? Nunca é tarde para você se conhecer, nunca é tarde para você buscar você ser quem você quer ser. Não importa o que os outros falam, vá e faça. Eu não tô tendo coragem de vir aqui falar. É isso, seja você. E qual Seja- caminho tem que ir? Uma terapia? O que que você É sugere? um conjunto de fatores, né? Então, quando a gente costuma dizer que saúde mental é terapia, atividade física e trabalhar naquilo que você gosta, né? Mas eu acho que a nossa intuição fala muito. Busque dentro de você o que você mais precisa neste momento. O que você mais precisa é terapia? É colocar para fora, é trabalhar? O que você mais precisa é investir no seu trabalho? O que mais você precisa é cuidar da sua saúde física, espiritual? Busque dentro de você aquilo que te falta e vá atrás, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A gente também, eu vindo conversando com meu marido no carro, eu sempre falo assim que a gente tem várias idades. E cada idade a gente tem, assim como o bebê tem o salto do crescimento, o adulto também tem o salto do amadurecimento. Em que salto você está? O que você busca para a tua vida? O quanto você se conhece para buscar aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, né? Então, nunca é tarde para você olhar para si e valorizar quem você é. Eu gosto muito do livro de Napoleão Hill, já citei aqui em outro episódio. Quem pensa, enriquece, né? Aí eu costumo falar, quem pensa, emagrece, né? Quem pensa, prospera. Quem pensa, ele se dá bem, né? Por que que eu penso dessa forma? Porque eu vejo hoje, principalmente por tudo que a gente falou aqui, por excesso de informação, por muitas redes sociais, né? Excesso de aplicativo no celular que você deu de exemplo, concorrência de influência, um monte de coisa. As pessoas não têm tempo para fazer uma coisa,
pensar, né? E Não justamente para pra eu pensar. acredito que o autoconhecimento é você parar para fazer realmente essa reflexão, porque as pessoas escolhem profissões na juventude, talvez porque o amigo gosta daquilo, vai influenciado pela amizade, às vezes influenciado pela família também, por um histórico ali da família, eu sigo uma carreira que eu não gosto, que eu não pensei. Você acredita que o pensamento ele é essencial, assim? Você dedica uma parte do seu tempo para pensar, para refletir? Porque você falou uma coisa bem interessante no começo, né? Que você, desde pequeno, você sabia que gostava de estar com as pessoas e estar ali com as pessoas. Esse pensamento vem lá de trás ou você conseguiu enxergar ele agora? Como é que foi? Vem lá de trás. Muita coisa a gente desenvolve da infância. Eu costumo dizer que superação é um dom também. Por que que eu falo isso? Porque você pega pessoas que passaram por problemas dificílimos, que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa deu conta disso e tá aqui? É superação. E você vê pessoas, às vezes, passando problemas que você fala, nossa, mas a pessoa se deixou cair por isso, né? Essa pessoa derrubou por isso. Porque a gente carrega já, desde a nossa infância, esse dom de superação, de se transformar, de se reerguer, e a gente carrega da nossa infância essas características da nossa personalidade que a gente tem o potencial de desenvolver ou não. Cabe você a se autoconhecer para saber realmente o que você vai fazer com isso. Todos nós temos potenciais. Mas todos nós temos alguns dons também que te fazem ou não desenvolver esse potencial. A vida vai te mostrando, você vai buscando isso, mas precisa querer. Você precisa querer. Isso é muito importante. As pessoas têm dons, elas se manifestam na criança e elas largam no meio do caminho, né? Exato, exato. É bem isso. Elas largam no meio do caminho. Por isso que a gente precisa do outro. O outro ajuda a gente a ser quem a gente é, mas ele não é responsável. Nós somos responsáveis. O outro tá ali para nos ajudar. A gente cresce, amadurece, se transforma, transcende na relação com o outro. Mas eu preciso de mim. O outro só me ajuda. Se eu não me colocar ali como protagonista, se eu não tiver força, se eu não tiver o dom, eu me abato, deixo cair, eu não tenho forças. Simplesmente a gente acaba não tendo perspectiva de vida nenhuma. Você, falando em livro, você é coautora desse livro, Isso. Inteligência Emocional. Como você fez qual foi o processo para você participar desse livro? Fale sobre ele. Esse livro foi um presente. Como eu disse, a menina que escreveu um diário, né? Hoje eu sonho em escrever um livro. Mas antes de eu escrever o meu livro, eu fui convidada para ser coautora desse livro, que fala o poder da inteligência emocional. É um livro da editora Literary Books, que tem a coordenação da Adriana Cavalcante. Um beijo, Adriana. E esse livro é muito interessante, porque quando a gente fala de diversas profissões, né? Enfim, advogado, psicólogo, médico, enfim, como hoje toda profissão precisa de inteligência emocional. Toda profissão você tem que ter saúde emocional, mental, física para lidar com as situações do dia a dia. Quantos desafios nós passamos nas profissões, seja ela qual for, que você precisa desenvolver estratégias para lidar com todos os desafios. Então, esse livro ele tem vários capítulos, cada capítulo é voltado para uma profissão. O meu capítulo é o 9, né? E fala sobre a inteligência emocional na educação na atualidade, né? Então, eu gosto muito, indico muito a leitura, e é um livro que você pode ler um capítulo por dia, ele não tem uma ordem, não tem um começo, meio e fim. Você abre num capítulo e lê sobre aquele capítulo. Ou você busca a área, a profissão do seu interesse e lê. São profissionais muito bons que estão aqui, foi um projeto que durou 1 ano. Eu fiquei muito feliz com esse convite. A divulgação foi em junho. Nós ficamos 1 semana em primeiro lugar nas vendas. Que legal. Né, online. E é um livro que eu carrego com muito carinho, vou levar para minha vida, porque foi onde eu me arrisquei. E se Deus quiser, eu terei o meu livro. Vai querer, Deus quer. Eu E costumo será falar sobre que o que Deus esse quer. livro?
O meu livro já será sobre a minha vida. Eu acho que ter registrado a minha história, a minha vida, todas as Já começou dificuldades. aqui, uma Já minha começou aqui, biografia. tá vendo? Eu acho que você colocar no papel toda a sua trajetória. E eu penso muito nos meus filhos, né? Deixar para eles um pouquinho da minha vida, da minha história, para que eles possam ler, apreciar, ver também que a mamãe sofreu, que a mamãe venceu, que a mamãe teve desafios, mas que a mamãe não desistiu também, né? Ó. É muito importante. Esse livro vai estar aqui para você comprar, vai estar no link aqui para você comprar o livro. Na descrição. Na descrição. Obrigada. Fala sobre o seu capítulo. Quanto tempo você levou para escrever? Qual foram suas inspirações? Então, na verdade, o meu capítulo, como eu disse, é o 9. Ele foi. Escrever um capítulo, para mim, é fácil, não é difícil. O mais trabalhoso, que aí eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade, é ter repertório para escrever um capítulo como esse. Então, eu não posso falar de inteligência emocional sem estudar o que é inteligência emocional, sem ver o que as pesquisas trazem sobre a inteligência emocional. Então, eu fiz todo um trabalho de pesquisa, né? O que é saúde mental, o que as pesquisas apresentam hoje na vida das pessoas, o impacto que ela tem na educação, na vida dos professores, dos gestores, dos alunos, como desenvolver esse trabalho dentro da escola. Então, é um capítulo curto, mas eu trago ele em três frases, né? Que são os obstáculos ao lidar com as nossas emoções, que parte da gente, o nosso desafio. O pedido de socorro está dentro de nós, então o quanto a gente precisa olhar para dentro de nós e buscar esse autoconhecimento. Os desafios na educação na atualidade, quando eu falo desse capítulo, eu falo da dificuldade na criação dos filhos e na dificuldade com o excesso de informação. Então, eu preciso me conhecer para conhecer o outro. Eu preciso me conhecer para saber lidar com esses desafios. E, por fim, eu falo das habilidades como um caminho. Quais são as estratégias, quais são as ferramentas que eu preciso desenvolver para lidar com os desafios olhando pela inteligência emocional, né? Então, eu preciso saber escutar, eu preciso saber respirar, eu preciso saber aquilo que falta em mim, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar estudar, e assim eu vou lidando aí com as questões do dia a dia. Denise, eu vi há um tempo atrás que a segunda profissão que mais tem afastamento no INSS era o professor. É o Isso. professor. Isso. Por que isso acontece? Ele falta inteligência emocional no professor? Ou a criançada e o adolescente está massacrando para ter tanto afastamento de professores? Eu costumo dizer que o maior desafio tá dentro da sala de aula, por conta de todas. Obrigada. Por conta de todas as dificuldades que a gente vive dentro da sala de aula. E aí eu falo pedagógico, disciplinar, tudo isso. E por conta dos contextos das famílias hoje em dia, né? Os professores estão adoecendo, porque os professores também não estão acompanhando a evolução da informação. Os professores também não estão conseguindo lidar com a demanda de trabalho, de problemas que as famílias trazem para dentro da escola. Por isso que lá no meio da nossa conversa eu disse 50% a família, 50% a escola. Enquanto a família achar que tudo cabe à escola, não, gente, a formação do sujeito não cabe só à escola, cabe à família também. Educação vem de casa, não é isso que a gente fala? Sim. E é isso, educação não está na escola. O ensino da educação está na escola. Eu gosto de dar um exemplo entre ensino religioso e religião. O que é um ensino religioso na escola? É o ensino da religião. O que é a religião em casa? É a prática da espiritualidade da religião. É diferente, entende? Então, a gente vê professores adoecendo por vários aspectos. Falta de valorização, falta de investimento, famílias, alunos, os adolescentes, as crianças, elas estão trazendo impactos horríveis por conta do excesso de informação. Se nós adultos não damos conta, você imagina uma criança que está em formação.
Então, alguém precisa olhar para esse público, alguém precisa olhar para essas questões com urgência. A educação no Brasil sofre grandes problemas e a gente precisa olhar com muita urgência para isso. Assim, na educação básica, nosso índice PISA é um dos menores do mundo. A gente está no número, não sei hoje quanto nós estamos, 64 países, a última vez que eu vi, a gente estava em 58. Para você ver a falta de investimento, É né? muito pouco. Conhecimento, investimento. Eu acho que a gente precisa olhar para as profissões do futuro, que são novas, não tem como negar isso, né? Existe aí já uma pesquisa que traz as profissões do futuro e que estão mudando, não tem como. A inteligência artificial, como eu disse, é um grande desafio, né? Que vem para substituir muito aí do ser humano. E, na minha opinião, eu acho que o que vai diferenciar a escola da inteligência artificial e de todos os problemas que nós temos ainda é a capacidade que a gente tem de lidar com a emoção, de lidar com as pessoas. O que vai diferenciar hoje a escola, o ser humano da inteligência artificial é a emoção, que a inteligência artificial não tem. Né? Então, a inteligência artificial não chora, não abraça, não acolhe. E a gente precisa disso para a vida, né? Você viu que teve há pouco tempo um garoto se matou. Ele se envolveu com uma IA. Você viu uma reportagem há pouco tempo? Eles se apaixonam, Eles né? se apaixonam, a IA começou a falar e Isso. é um IA sexual. Igual aquele filme lá. Her. Igual Her. É Um IA isso. sexual, o rapaz. Tem o nome agora pro negócio. Eu acompanhei um caso de um aluno, vocês que gostam de saber, né? Criaram como é que chama aquela figurinha, gente? Um avatar. Isso, boa, obrigada. Criaram um avatar de uma menina. Ele se apaixonou por esse avatar. Só que criaram em todas as redes sociais, mais no WhatsApp. Esse avatar existia. E aí um dia ele marcou um encontro com o avatar. E aí foi quando ele descobriu que esse avatar não existia. Ele tinha caído num golpe dos amigos. E aí entra bullying, entra cyberbullying, entra várias questões. Mas o sofrimento que gerou nesse menino, ele vai levar pro resto da vida. Só que ele falou, Loucura. meu Deus, a menina perfeita não existia. É. Eu tinha que pegar isso como ensinamento. A menina perfeita não existe. Pois é. Esse Ninguém é o é perfeito, ensinamento. né? Não somos perfeitos. Esse era o melhor. Denise, uma pergunta polêmica. Professor ganha bem? Aí você me quebra, né? Aí você me coloca em maus lençóis, não sei quem tá vendo. Eu vou dizer que merecia muito mais, com certeza. Com certeza. O educador, gente, não se compara. É uma pena, é uma pena. A gente fala tanto da educação, das profissões, mas a gente precisa melhorar muito a valorização. Muito, muito, em todos os aspectos. Eu admiro todos os professores, admiro assim, nossa, tiro o meu chapéu. E não só os professores, a escola como um todo. Os funcionários, os auxiliares, os colaboradores, os gestores. A escola não dorme, a escola é vida, a escola é chão, a escola não dorme. Enquanto está todo mundo descansando, a escola está pensando o tempo todo. O tempo todo, a escola não fecha, a escola não para de trabalhar. E todo mundo que está dentro da escola está ali por quê? Para formar esse sujeito que vai para a sociedade. Então a escola ainda é o lugar mais importante na vida de uma criança. Tem até uma historinha que é assim, né? Então, não vou entrar tanto em detalhe, mas você passa por bastante profissões na sua vida em profissões importantes. Uma delas é o médico e o professor. Você passa, Certo. Vamos fazer referência na sua vida, fazer diferença na sua vida. Você não lembra de nenhuma profissão médico, policial, de alguém, a não ser que seja seu parente. Mas seu professor você lembra. Sim. Seu primeiro professor, segundo professor, ou seja, olha a importância que tem o professor na sua vida. Você lembra o nome. Sim. Eu desafio você que estiver assistindo, a não lembrar o nome do seu primeiro professor. Qual é o nome do seu primeiro Eu professor? lembro de vários. Qual é o seu Eu tenho primeiro? vários, até no Facebook, até hoje, umas senhorinhas lá que eu dou parabéns pra elas no Facebook e converso com elas até hoje do meu ensino médio, que eu tenho carinho. Tá Minha vendo? primeira professora foi a Yara, 4 anos de idade eu tinha. Tá vendo? A Eu segunda passei foi por a Sandra tanta e a terceira escola. foi a Cristina.
Eu passei por tanta escola, gente, eu não lembro de nome, mas eu lembro as referências, com Mas certeza. sua primeira, provavelmente você Mas tem lembra. uma coisa muito importante que eu acho. A família tem um grande papel de valorizar a escola e o professor. Se a família não valoriza, o aluno não vai valorizar. A valorização, ela vem de casa também. Então, por isso que a escola tem que ser muito parceira da família. Nesse item, Denise, como, assim, hoje tem uma situação muito grande que o pai, ele acha que o professor, ele não é um educador, é um fornecedor, é o filho e ele é um cliente. E tem que atender o que eles querem. Assim, você deu nota baixa pro meu filho, como você pode fazer isso? Se você chegar pro pai e falar assim, porque seu filho não tem a inteligência suficiente para tirar uma nota melhor. Os pais se ofendem, eles se zangam. Por quê? Como lidar com isso? Tem vários aspectos aí, né? Tem a questão da superproteção, tem a questão da falta de informação, mas a gente precisa confiar muito na escola. A gente precisa confiar. Mas mais do que isso, a gente precisa entender de que a gente tem que ajudar esses alunos a terem autonomia e a lidar com o erro, a lidar com a frustração. Então, a família, preocupada desse filho não lidar com a frustração, não lidar com o erro, acaba tendo essas atitudes. Eu não acho que tenha uma intenção ruim. Eu acho que muitas vezes é sem querer, sabe? É sem querer, é sem querer. Claro que tem famílias que fazem isso de pirraça, vão lá, questionam, mas eu acho que existe uma intenção. As famílias erram querendo acertar. Por isso a importância da confiança, por isso a importância de saber que a criança precisa passar pelo erro, a criança precisa desenvolver autonomia, a criança precisa entender que ela está ali em pleno desenvolvimento para qualquer situação e que ela não vai só acertar, ela vai errar também e que está tudo bem se ela errar. Assim como a escola erra em alguns aspectos e também está tudo bem. Somos seres humanos, todos nós erramos. A gente achar que uma criança vai crescer, vai se desenvolver sem errar, é o maior engano que a gente comete. Porque é no erro também que a gente aprende. É na revisão que a gente retoma. Então, também é um tema complexo. É engraçado que essa parte sobre o errar, eu fui também só em terapia perceber isso, porque a gente tem esse meio complexo de errar, né? Sim. Principalmente se a gente tem uma criação, nossos pais, né, ficam corrigindo o tempo todo e tal, a gente pega aquele trauma e a gente fica com aquele, né, trauma para o resto da vida. E hoje eu consigo lidar muito bem com o erro, mas foi durante muito tempo. Tem até uma frase que eu falo assim, que é eu prefiro errar rápido do que acertar devagar, né? Porque eu tô valorizando o quê? O meu tempo ali. O meu tempo é mais valioso do que um acerto, aquele acerto demorado, tal. Eu posso errar, não tem problema em errar, né? E a gente, às vezes, leva isso muito para a criação dos jovens, das crianças, né? Isso é muito, muito complexo mesmo. Ter os filhos perfeitos, mas você falou um negócio interessante sobre a escola errar, os alunos errarem. Augusto Cury, ele tá Sim. incluído nas escolas, né? Ele tem uma frase que somos humanos imperfeitos vivendo entre humanos imperfeitos. Sim, Acho bacana essa frase. E sim. relata bem como que é essa situação, né? E somos únicos também, né? Somos únicos, né? Somos únicos e eu acho que a gente vai aprendendo com as experiências, com a vida mesmo, e se permitindo essa troca. As pessoas estão muito rígidas hoje. A gente precisa permitir a troca, a gente precisa permitir olhar para o outro, perceber o erro, valorizar as conquistas, mas a confiança para mim é o principal, assim. Falta muita confiança hoje nas relações. Eu escolho a escola do meu filho, mas eu não confio, né? Então eu preciso confiar no trabalho que é feito, eu preciso confiar nessas pessoas que estudaram, que estão ali para fazer esse trabalho. Tem um propósito, tem uma intencionalidade, né? Então a educação ela precisa ser valorizada por esse viés. Qual é a intenção? Qual é a confiança? Qual é o propósito, né, da escola na vida dessas crianças? Denise, né, seguindo ainda, a educação é uma coisa muito Sim. curiosa, eu acho que as pessoas querem saber bastante disso. Né, você vai falar assim que os chineses, nem o TikTok é permitido lá. Uhum. Sim. Eles criaram o TikTok, mas bloqueiam um monte de coisa do TikTok.
E eles ensinam seus filhos a... Você vê vídeos assim que da criança na China fazendo coisa de papelão. Uhum. E eles... Não é um trabalhinho. Eles Sim, constroem uma cidade. sim. Carros andando na cidade. As pessoas de papelão ficam vivendo, se reproduzindo. É incrível. A China é incrível nisso daí. E o Brasil, a gente dança, né? A gente dança. As dancinhas do TikTok, música. Como lidar com isso? Como você chega para o seu filho? Como que a educação, como que a escola consegue fazer com que a gente sejamos iguais aos chineses? Eu gosto muito de assistir aqueles documentários, né? Das escolas chinesas. Adoro assistir. Tem vários na cultura, inclusive. Mas existe hoje a questão, como eu disse, do uso consciente. A gente precisa desenvolver várias ações e troca com as famílias para ajudar as famílias a entenderem o que é o uso consciente, né? Então, hoje a gente vê muitas crianças nas redes sociais sem supervisão nenhuma, né? Então, você saber a idade mínima, você saber trabalhar a questão do uso consciente, você saber usar as ferramentas de controle parental, você saber determinar o horário, fazer combinados. Foi o que eu falo, não adianta, foi o que eu disse, não adianta a gente tirar 100%. Então, em casa, a gente precisa estabelecer, né, essas práticas, e para isso você precisa ir atrás das informações. E na escola, a gente precisa promover conversas, trocas, encontros de formação, para que a gente eduque as famílias também. Por isso que eu gosto muito de dizer que nós estamos sendo educados junto com os nossos filhos no uso da tecnologia. A gente também está aprendendo, né? Então, não é que nós vamos aprender a inteligência artificial antes deles. Nós vamos aprender junto com eles. Os pequenos a gente consegue controlar. Mas hoje você pega um adolescente que ele domina um celular muito melhor do que você. Então, você também tem que saber valorizar o potencial que esse adolescente de hoje em dia tem. Opa, vem cá, me ensina. E eles se sentem super valorizados quando você usa o conhecimento deles em algo bom, né? Em algo para ensinar o outro. Então, eu volto a dizer que aprender o uso consciente, os combinados da faixa etária, o acesso à informação controlada é fundamental. Qual que é a idade mínima para criança usar um celular? Bom, a gente, assim, tem várias pesquisas, né? Então, tem pesquisa que traz que só acima dos 10 anos, tem pesquisa que traz só acima dos 12 anos, e hoje é praticamente impossível isso. Não tem. Eu vou te dizer, não tem. Tem diferença em celular e TV, não? O uso, quando a gente fala de uso de telas, não tem diferença. Celular, TV, tablet, iPad, videogame, tela é tela, tá? Tela é tela. Porque a tela, a claridade da tela, o excesso de informações, O vício que ela traz. exatamente, é que faz com que a sua parte neurológica seja Tem alterada. diferença entre a TV de hoje e o celular de hoje com o da nossa infância? Tem, porque são os estímulos, né? A TV, a TV de Muito hoje. mais colorida hoje. E isso traz muito mais estímulos. E, por exemplo, o esforço que você faz olhando uma tela de celular é bem maior do que o esforço que você faz olhando uma TV que está 1000 vezes maior na sua frente, né? Então, o estímulo, a quantidade de estímulo que você dá para o seu cérebro é que impacta nas reações que os adolescentes têm, como insônia, pensamento acelerado, falta de foco, cansaço, dependência, abstinência. Então, o uso de tela, o excesso, a quantidade é que determina tudo isso. Então, uma criança que usa meia hora por dia é diferente da criança que usa 5 horas por dia. Uma criança que você estabelece Horários. horários e tempos e controle parental é diferente de uma criança que tem livre acesso. Uma criança que tem um lar que influencia a leitura, muda também, né? O hábito para substituir, né? Porque às vezes o pai, ele quer
fazer, mas ele não tem a cultura dentro ali do ambiente familiar para fazê-lo trocar. Igual alimentação, né? Você quer melhorar a alimentação, mas compra refrigerante e aí não muda nada, né? Então tem esse estímulo também. Tem, porque assim, como é que você vai fazer com o seu filho aquilo que não fizeram com você? Como é que você vai ensinar uma prática que você não tem? A gente não tem a fala que o exemplo, né, move montanhas? É isso. Eu tive que aprender algumas coisas para fazer com os meus filhos. O quê, por exemplo? Tem alguns exemplos, mas assim, a jogar jogo. Eu não tinha o hábito de jogar jogo. Jogo que Apre- de Tabuleiro. Jogo de tabuleiro. Aprendi a jogar com os meus filhos, né? Eu não tinha o hábito de criar uma história sem estar baseada num livro. Vamos inventar o que é uma história. Então, você aprende junto com os seus filhos, né? Então, essa questão da leitura, hoje ela é muito discutida, porque as crianças não querem mais ler, as crianças não querem mais escrever. Para que uma criança vai aprender a escrever se ela só vai digitar no futuro? E aí você entende que a escrita, você desenvolve a coordenação motora, que a escrita você desenvolve o foco, né? Que para fazer a letra cursiva, ela precisa antes treinar bastão. Então, tem vários conhecimentos que a escola é que traz e que as famílias precisam ter acesso a essa informação para ajudar em casa. Por isso que a educação ela é tão importante, né? Porque existe todo um processo que a escola tem, que a família precisa conhecer para fazer em casa também isso. Você, Denise, como você tem algum projeto futuro, assim, para educação na sua escola, para o Brasil mesmo, que você já é uma escritora. Então, você já tem, e o conhecimento que você tem já para colocar alguma coisa, ser uma secretária de educação, alguma coisa assim. Eu amo escola, eu amo escola, acho que escola é chão, é vida, é relação ali. A gente fala de alguns países onde os países praticam homeschooling, né? Gente, quer coisa melhor do que a troca com outros? Olha a gente fazendo essa conversa aqui presencial do que online. O presencial é muito mais rico. Então, a escola é rica por isso. Mas eu acredito muito na orientação parental. Acho que a orientação parental é o caminho para o futuro, porque as famílias precisam ser formadas junto com essas crianças e precisam ser fortalecidas no ser e não no ter. Porque a sociedade leva muito a gente só pro ter. Então, uma coisa assim, as escolas deveriam ter orientação parental. Sim. Você acha que Hoje a orientação educacional faz muito, né, desse trabalho, mas a orientação parental, que está para ser aprovada pelo MEC, ela vem com esse olhar mesmo de formação de família e aluno. E principalmente de mediar esses conflitos que a gente tem entre pais e filhos, né, que é muito grande hoje, né, filhos que não conseguem lidar com pais que não conseguem lidar com a criação dos filhos, pais que precisam de ajuda para estabelecer limite, para estabelecer a rotina em casa. A orientação parental, ela faz tanto esse trabalho clínico, institucional e familiar. você está dizendo que tem que ser aprovado pelo MEC ter É que a orientação parental hoje ela não tem ainda um CR, né? Um CRP, um CRM. A gente ainda está na luta para ter. precisa da aprovação do MEC? A escola não pode Para aplicar? atuar na atuar escola, sério? sim. É para ser legalizado, Pra ser- reconhecido, pra ser- né? Pra ser um dever, né? Exatamente. Pra ser um dever, né? Eu E quero- precisa Porque passar por tem uma muito formação, pai que vai chegar né? e Não falar, é qualquer um preciso também disso. que pode ser. Você precisa de estudo, Não, você também precisa tem de uma formação, pesquisa. Curioso, porque assim, Exatamente. tem um grupo, né, chamado Amor Exigente para filhos drogados, eles atuam nos pais. Uhum. Eles orientam, realmente tem uma orientação parental, porque o grande Sim, problema está nos sim, pais, Sim, sim. né, isso daí. E, puxa, numa escola, precisa pôr do Mas MEC. a orientação parental, ela tem toda uma formação. Você tem um estudo. É igual, por exemplo, eu sou psicopedagoga. Então, para ser de pedagoga, eu fiz psicopedagogia. Dentro da psicopedagogia, você tem várias esferas a serem trabalhadas. Orientação parental também. Você tem várias esferas a serem estudadas e trabalhadas. Caramba, então, olha, acho burocrático o Vivendo Brasil. e Mas tudo aprendendo. bem. É burocrático. É burocrático. Mas é o caminho também. Isso é comum lá fora? Não é comum. A gente vem substituindo esses canais dentro da escola. Então, antigamente, dentro da escola, a coordenação era responsável por tudo, absolutamente tudo.
Hoje tem coordenação, hoje tem orientação educacional, hoje tem psicólogos, tem escola que tem equipe multidisciplinar, com fono, com psicólogo, enfim. A escola é do pedagogo, mas essas profissões, elas vêm para agregar, para melhorar o atendimento aos alunos e às famílias. E você disse que você trabalha com pessoas, alunos especiais. Também. Como é isso? E quando nasceu isso? Você, você se preparou para isso? Você gostou da mesma forma que você foi cuidar das crianças? Você falou assim, puxa, eu gosto disso também. Como foi? Eu costumo dizer que a inclusão me escolheu. Né? Porque A inclusão te incluiu. a inclusão me incluiu, exatamente. Quando eu me deparei com casos difíceis, eu falei, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Então, eu nunca me esqueço de um aluno que ele ficava nervoso, ele abaixava a calça e fazia xixi na minha frente, onde eu estivesse. Uau. Onde eu estivesse. Se eu estivesse na sala de aula, no corredor, ele ficava nervoso, ele abaixava a calça e mijava ali na minha frente. Eu falava, o que eu vou fazer com isso? Alunos que me batiam, que mordiam, que não conseguiam falar, que não conseguiam se comunicar. Alunos extremamente inteligentes, que eu não sabia o que fazer com aquela inteligência. Então, um aluno de 6 anos fazendo equação, né? De 3º grau, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Então, esses alunos diferentes... Sheldon. Você encontrou o Sheldon. É, sim. mais ou menos isso. Esses alunos diferentes, eles vinham para mim por algum motivo. Falava, meu Deus, o que esse aluno tá caindo comigo? E assim, eu só ouvia assim, coloca com a Denise. Tem dificuldade? Coloca com a Denise. É diferente? Coloca com a Denise. E eu não entendia aquilo. E aí eu fui entendendo que eu conseguia, de um jeito ou de outro, trabalhar com esse aluno e com essa criança. Então eu tive, assim, uns 3, 4 casos de alunos extremamente difíceis, que ninguém queria trabalhar e que caiu na minha mão e eu consegui, graças a Deus, com muito carinho, muita paciência, muito trabalho, porque, como eu digo, é sofrido, não é fácil, mas encaminhar esses alunos. E eu disse, opa, tem alguma coisa aí. E eu entrei na inclusão quando a inclusão não estava na escola. Então, eu trabalhava meio período em escola e no contraturno eu ia para outros lugares. Eu ia para a CD, eu ia para a PAI, eu ia para o Instituto Indianópolis, eu fui trabalhar com criança com PC, eu fui trabalhar com criança, na época não tinha o transtorno do espectro autista. Na época tinham as síndromes. Eu fui trabalhar com crianças com síndromes. Essas crianças não estavam na escola, estavam em clínicas, estavam em escolas especiais. E aí eu resolvi me especializar. Então eu fui me apaixonando por esse mundo tão sofrido. Hoje, hoje a gente já caminhou muito, né? Quando a gente fala em inclusão, eu sempre costumo dizer, as pessoas acham que inclusão chegou há 10 anos no Brasil. Não, gente. A inclusão existe há muitos anos. Né? A inclusão, ela tem muitos marcos históricos, ela tem muitos avanços legais, né? Muitas leis foram aprovadas a partir de 2002, sendo que a inclusão, ela começou em 1948 falando da diversidade. Então, a inclusão, ela não começou falando de quem tinha necessidades especiais, ela começou falando do negro, do índio, de etnia, de cor, de gênero. Depois ela caminhou para inclusão e transtorno de aprendizagem. Então, hoje, eu olho esse público e vejo todo o avanço histórico. Então, hoje eu cuido de todos os alunos, mas também tenho um olhar individualizado para esses alunos da Você inclusão. falou que você teve 3 casos assim bem delicados. O que seriam esses? Eu tenho casos de... Eu tinha um aluno que ele não podia ver eu não podia ter cabelo solto. Se ele visse meu cabelo, ele grudava a mão no meu cabelo, ele não soltava por nada. Um dia precisou de 3 pessoas para abrir assim a mão dele, quase me arrancou um tufo assim. Tá explicado porque o INSS tá afastando um monte de professor. Alunos que precisam de contenção física, alunos extremamente inteligentes, porque tem os casos difíceis, mas tem os casos de grande potencial também. Pega um mini Sheldon, faz o quê? A gente desenvolve, a gente adapta, a gente cria condições. Por exemplo, eu tive um caso recentemente de um aluno que ele é deficiente visual. E eu até acompanho ele nas redes sociais. O nome dele é Isaac. E ele tem um QI altíssimo. E ele hoje é medalhista olímpico,
né? Então, enquanto estava todo mundo olhando para a deficiência visual, os pais acreditaram na inteligência dele. E hoje, mesmo sendo deficiente visual, ele é medalhista olímpico e está Em que modalidade? esbravejando assim o mundo na matemática. Na matemática? Ele é assim espetacular, assim, tem altos resultados. Depois eu te mostro o Instagram dele. É fera, é fera. O menino assim é caso de estudo mesmo, né? Então, já trabalhei com xadrez que traz os alunos de alto rendimento, né? Enfim, então a gente encontra no caminho muitos casos e muitas famílias que precisam desse olhar inclusivo, desse olhar individualizado, né? Então, hoje eu costumo dizer que as crianças que estão dentro do espectro também são maravilhosas. Tem os níveis, mas a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo nível. Cada um é cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu potencial. E hoje essa questão da sexualidade, né? Que a criança trans, a criança tá na sexualidade, ela tá em vários espectros também. Como lidar com isso? É um assunto bem polêmico, né? É um assunto bem polêmico se abordar ele aqui. Mas eu costumo não opinar isso, assim, né? Fortemente, porque depende de tanta coisa, né? Depende de tanto do contexto, depende dele, depende da família, depende de tanta coisa. Você precisa descobrir a causa, na verdade, né? Como assim? Você precisa ir na raiz, mais a fundo, né? Não é uma coisa assim tão simples, é uma coisa que você tem que ir lá na história da família. Acho, Por isso que a orientação parental, eu nesse acho caso, muito precisa- delicado e a gente tem precisa que- ter muito respeito, porque a gente está num mundo que a gente precisa de muito respeito. Sim, empatia, né? Muita empatia e respeito é a palavra, né? Respeite a minha história, respeite quem eu sou, respeite como eu nasci, mas respeite também o mundo, né? Então, meus filhos são novos, mas hoje já me perguntam sobre isso. Então, você precisa ter bastante jeito para falar e ter o respeito acima de tudo. Colocar o que você acredita, mas com muito respeito também ao outro. Que esse é uma coisa muito É um delicada. tema, vamos mudar de assunto, que esse tema vai lá. Vai é bem delicado mesmo. Não é porque você se depara, né, com crianças trans, né? Como lidar? Ela quer com um nome diferente na escola. Então, por exemplo, na escola pública, eu fiquei sabendo que uma história também que o menino queria ser chamado por nome de menina, Isso acontece muito hoje nas escolas. acontece muito. E chegava, perguntava do menino, nem a professora sabia o nome, porque já atendia com outro nome. Como lidar com isso? Olha, a gente leva muito em consideração a escolha da família, né? A escolha da família, você respeita. Por isso que eu falo que respeito é tudo. Se o pai e a mãe respeitam essa criança, eu vou dar minha humilde opinião aqui, como eu sempre falo, né? A gente, enquanto pais, nós recebemos seres enviados, né? Então, amai esse ser sobre todas as coisas, né? Então, se a família respeita, quem sou eu para podar? E aí isso precisa ser muito trabalhado, né? No contexto da escola, no convívio social. Respeito é a palavra. Acredito que é caso a caso, né? Exato. Caso a caso. Não dá Às pra vezes tem uma família que pede generalizar. ajuda, tem outras famílias que Exato. não querem que interfere. Tem e família que não você aceita de jeito nenhum. Eu já vi adolescentes fugirem de casa porque a família não aceita de jeito nenhum. Mas olha o sofrimento também Que causa? desse jovem, né? Então, muitas vezes a gente perde jovens aí. Então, veja o papel que a família exerce na vida, né? Quantos sobrevivem e quantos largam a vida, né? Abandonam a vida. É bem complexo isso. Denise, a gente está caminhando para o final. Quero Foi te longa a fazer uma conversa, né? pergunta. Foi boa. Eu vi que passou bem rápido, viu? Também nem foi sei que rápido. assunto. Minha última pergunta antes da gente ir pro bate-bola final. Você voltando lá atrás, naquela adolescente que mudou de escola 13 vezes, Opa! a criança que jogou sabão em pó na caixa d'água, a que deu trabalho pra mãe. Você se enxergava como uma mulher bem-sucedida profissionalmente,
Essa é uma pergunta. E agora, olhando a sua trajetória, você acredita que os seus jovens podem se tornar muito maiores do que você? Primeira pergunta, eu não acreditava. Eu não acreditava. Eu olho para trás e eu fico muito grata a Deus. Eu acho que Deus tem um propósito na nossa vida, né? Então, eu sempre falo assim, toda honra e glória a Ele. Eu acho que Deus tem um papel crucial na minha vida, de me carregar no colo, de me abrir portas, de me fechar portas, mas de me dar a oportunidade de enxergar a vida de uma maneira diferente. Qual que foi a segunda? Esqueci. Trabalhando com jovens assim, você acredita neles, né? Agora que você já tem uma história de Ah, sucesso, tá. como que você É, consegue? da mesma forma que pessoas acreditaram em mim, eu acredito nos jovens. Alguém precisa acreditar em você. Antes de você acreditar em você mesmo. Porque alguém tem que te tirar dali, da onde você tá, e te puxar para esse novo, né? Então, graças a Deus, eu consegui chegar até aqui. E eu quero ajudar todos os jovens a chegarem até aqui também. Cada um construindo o seu caminho. Então, da mesma forma que olharam para mim, eu olho para eles. Vou falar assim, né? A palavra ensinar, que vem, os educadores ensinam, vem de deixar uma marca, né? Em colocar sim, sinal, né? É um sinal. Sim, Deixar uma marca. Eu adoro professores que eles deixam marca na gente, sim, deixam isso na sim. gente. Parabéns Ah, por você ser uma obrigada. professora, ser uma educadora. É isso Isso é aí. maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E a gente vai para o nosso bate-bola. Tá preparada para Ai, as meu nossas Deus. perguntas? Vambora, vai. Nada polêmico, não. Se você fosse resumir a sua história de vida em uma frase, qual seria? O nome do seu livro, quem sabe? Olha aí, ó. Recomeços. Legal. Recomeços. Recomeços. Sua Porque ao história. longo da vida a gente precisou recomeçar algumas vezes para ter força para seguir em frente. Você sabe que a Então, nossa. Você sabe que as recomeços. nossas curvas ali do microfone ali, ó, que fazem a palavra minha, elas significam pontos de inflexão da vida? São recomeços, ó. Porque Isso é são as começo. turbulências que a gente passa na vida, né? E que trazem recomeços, né? Muito bom. Você tem uma frase que te inspira? Uma frase inspiracional. Olha, eu já tive várias, mas hoje eu tô com uma muito forte, que eu li e que eu reflito muito sobre elas. Haverá pedras no seu caminho, mas a maioria delas serão humanas. Muito Caramba. bom, hein? Muito boa. Porque qual é a nossa maior dificuldade? É lidar com o outro, com as pessoas. O que o outro gera de impacto positivo e negativo em você? Eu considero o maior medo do ser humano é o medo de não ser aceito. É, É o medo da rejeição, com né? certeza. Que é lidar com o outro. Tudo Lidar com volta o pro outro. outro, né? Exatamente. Muito bom. Você tem a indicação de um livro? Hoje eu só tô pensando nesse, ó. Eu só tô pensando nesse. Tá o link na descrição. Ai, ai. O poder da Isso. inteligência emocional. Exatamente. Muito bom. E um filme? Ai, filme tem vários, porque a gente tá na época, né, gente, documentário, tudo, né? Nossa, filme, meu Deus. Eu com duas crianças pequenas, faz tempo que eu não assisto filme. Mas assisti um filme recentemente, infantil, mas que me fez pensar muito como adulto, que é O Robô Selvagem. Que é um robô feito por inteligência artificial e que, a partir da relação que ele estabelece com os outros, ele cria suas emoções. Eu achei fantástico É o filme. recente É esse daí, né? recente. Assisti no cinema esse filme. Muito bom. Com esse filme, né? Eu chorei e Chora com até esse hoje eu penso nesse filme. Fazem 10 dias que eu assisti. Eu penso muito nisso. E daí foi que eu cheguei à conclusão de que a única coisa que vai diferenciar a tecnologia do ser humano são as emoções. Muito bom. O Robô Selvagem. Isso. Qual que é um fracasso na sua vida que você... A gente usa a palavra fracasso, todo mundo fala assim, né? Não, eu não considero um fracasso. Então, qual que é um aprendizado que você teve? boa. Se conheço o quanto antes. Você se arrepende de não ter se autoconhecido antes. Exatamente. Busque
saber quem é você a fundo desde cedo. Não tenha medo. Não fique refém do que o outro pensa, do que o outro acha. Vá atrás de você para que você tenha segurança suficiente de mostrar para o mundo quem você é na sua essência. Sem medo de ser feliz. Ótimo. E o sucesso? Família. Sempre. Sempre. Família sempre. O resto é consequência. Foi rápido essa, hein? Que legal. Que bacana. Que sucesso bacana, não é? É assim, realmente, é um sucesso da qual você vai É isso. percorrer durante toda a sua vida. Não é um sucesso que você atinge baixa. É o alicerce, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, a família é tudo. O trabalho é parte da vida, mas não é a sua vida. A sua vida é a sua família. O resto é parte. Excelente. Não, e é verdade, tá verdade, tudo ao isso aí. contrário, né? Muita gente pensa o contrário, pensa que é o trabalho, né? Exato. A gente já teve algumas Ó, histórias essas aqui. frases aí já merece aqui. Se você já clica, dá um joia. Para finalizar, uma mensagem que você quer deixar para os seus telespectadores aí que estão te assistindo. Se quiser olhar lá para a câmera lá e deixar uma mensagem final. Eu vou partir do título, né, daqui. Que a minha história possa ter te motivado em algum aspecto da sua vida, seja profissional, seja pessoal, e que você acredite em você. Enquanto todo mundo não acreditar, você deve acreditar. Muito bom, é isso aí. E a gente Bom, termina, Denise, da sensacional. seguinte forma. Você vai olhar para a câmera ali, você vai falar assim, eu sou Denise Martins, respeita a minha história. Eu sou Denise Martins, respeita a minha história.